Graça e paz, meus amados. Como primeiro material, objeto de análise aqui no zambujeiro enxertado na oliveira, eu escolhi, olha, livraço, maná, livraço. As Coisas da Terra, do autor Joy Higney, prefaciado por ninguém mais, ninguém menos do que John Piper, pastor batista muito respeitado, pastor e teólogo batista, muito respeitado no meio reformado e no meio cristão em geral, né? Livraço, irmãos. Eu fiquei impressionado com a capacidade argumentativa, com a retórica do autor nos 12 capítulos de que consiste este livro. Queridos, o homem não é fraco. Ele faz uma defesa do equilíbrio no meio termo entre o ascetismo e a libertinagem, que é esplêndida. Esplêndida. Quais são os dois perigos que assolam a igreja desde o Pentecoste? Na verdade, assolaram o povo de Deus durante a história, né? O ascetismo, que é a doutrina de pensamento ou fé, de pensamento e fé, que prega a ascese, né? Ou seja, a disciplina rígida do corpo, e torna isso como um caminho para se chegar até Deus. Por outro lado, nós temos a libertinagem no outro extremo, né? No extremo oposto, nós temos a libertinagem, que caracteriza-se pela ausência total de freios morais. É o tudo vale, tudo pode, Deus é amor. Esquece-se do aspecto da justiça e até mesmo da ira divina. Então, nenhum nem outro representam a verdade e a vontade de Deus revelada nas Escrituras. E é nisso que o autor vai trabalhar. O livro é surpreendentemente maravilhoso. Eu comprei, estava na fila ali para leitura, daí um dia eu estava ali e falei, vou ler. Tinha comprado fazia uns meses já, falei, vou ler agora. Tinha acabado de ler um outro livro, eu falei, vou dar uma chance aí para ele. Eu me surpreendi. Muito bom. Vem comigo que a gente vai conhecer um pouquinho dele. Vamos conhecer essa maravilha então por dentro? Vamos dar uma olhada nele. O autor é Joy Higney, professor assistente de teologia e cosmovisão cristã no Bethlehem College and Seminary em Minneapolis, Minnesota. É autor de Live Like a Narnian, Christian Discipleship em Lewis Chronicles. Viva como um narniano, na tradução, né? Viva como um narniano, discipulado, cristão nas crônicas de Lewis. A propósito, o autor ele é fã do C.S. Lewis, o autor de Crônicas de Nárnia, que converteu-se ao cristianismo, né, por influência do Tolkien, o autor de Senhor dos Anéis, e escreveu vários ensaios e livros maravilhosos, né, após a sua conversão. Deus só direcionou o talento dele para escritos teológicos, né? Muito bom. E nesse livro ele utiliza muito de C.S. Lewis. Ele cita muito C.S. Lewis, Jonathan Edwards e também, claro, John Piper, né? É da editora Monergismo, capa comum. Não é capa dura, no entanto, é uma encadernação muito bonita, material de qualidade da editora. E aqui nós temos as indicações, né? As dedicatórias. As dedicatórias à minha esposa, Jane. Você é um constante lembrete de que as coisas da terra tornam-se estranhamente brilhantes à luz da glória e graça de Deus. E me chamou a atenção aqui uma das indicações, né, que ele inseriu no início do livro, de Michael Reeves, que é diretor da Associação e lente da Wales Evangelical School of Theology,
autor de Deleitando-se na Trindade, Deleitando-se na Oração e de A Chama. Olha o que ele fala a respeito desse livro. A leitura deste livro será um doce momento de profunda libertação para muita gente. Com sabedoria e vivacidade, Rigney mostra como podemos adorar nosso Criador ao desfrutar da criação. Fará muitos cristãos mais felizes em Cristo e mais atraentes e semelhantes a Ele. É muito bom mesmo. O sumário, nós temos aqui o título dos 12 capítulos, prefácio, agradecimentos, introdução, a glória do Deus Trino, capítulo 1, o autor e sua história, capítulo 2, criação como comunicação, capítulo 3, criado para ser criatura, capítulo 4, a solução evangélica da idolatria, capítulo 5, os ritmos da piedade, 6, nomeando o mundo, 7, desejando o que não é Deus, 8, sacrifício, abnegação e generosidade, 9, quando o tempo de guerra dá errado, 10, sofrimento, morte e a perda das boas dádivas, 11, e por último, abrace sua condição de criatura. Depois o índice geral, alguns versículos que foram usados no livro, né? O prefácio de John Piper já dá um show aqui no prefácio. Ó, eu rabisco, tá, gente? Eu risco meus livros sem dó nem piedade. Aí tem um ditado, né, que o livro riscado é livro estudado, né? Eu risco e anoto as partes que acho mais interessantes, sem delongas. Chamou atenção aqui esse trechinho que o John Piper escreveu, né? Deus evidentemente pensou que a dádiva da Bíblia valia as distorções que as pessoas fariam. Ou seja, Deus resolveu mesmo revelar a sua vontade através da Bíblia, deixar a sua vontade revelada por escrito, mesmo sabendo que muitos iriam distorcer, né? Mesmo correndo o risco da distorção, valia a pena, mesmo assim. Os agradecimentos. Eu separei uns trechinhos aqui para a gente dar uma lida, só para você ter uma base de como funciona, né, a dinâmica do autor, sua argumentação. E aqui é bem facilitado o trabalho de apresentação, porque ele já, na própria introdução aqui, ele já dá um resumo de mais ou menos o que ele vai trabalhar no livro, né? Ele começa aqui, ó, o layout. Os 5 primeiros capítulos são fundamentais. Neles, examinamos Deus, a relação de Deus com a criação, a própria criação, o que significa ser criatura e o que significa ser um pecador salvo pelo Evangelho. O capítulo 1 examina a doutrina da Trindade por meio de 2 modelos teológicos, concentrando-se sobretudo no Evangelho de João e em Jonathan Edwards. Depois ele fala um pouco sobre o capítulo 2, que é uma longa reflexão sobre uma analogia resumida nessas 3 sentenças. Deus é um autor, esta é a história e somos suas personagens. Ele vai falando de capítulo por capítulo. Capítulo 3 defende que a criação deve ser compreendida como a revelação divina constante e penetrante. O capítulo 4 se desloca da criação como um todo para uma exploração do que significa ser criatura. Em suma, gente, ele argumenta, com base bíblica consistente, que as coisas criadas são uma dádiva de Deus para nós, que nós temos que desfrutá-la, no entanto, sem que essas coisas tomem o lugar do Criador. E nós caímos lá no pecado de Romanos 1, que Paulo denuncia, né, que honraram mais a criatura do que o Criador, que é bendito para todo sempre. É um livro fenomenal, gente. Ele quebra muitos paradigmas que estão incrustados no nosso, digamos, entre aspas, folclore cristão, né? De coisas que nós temos por pecaminosas e que, na verdade, são coisas que Deus deixou para a gente desfrutar, né? E, ao mesmo tempo, ele toma cuidado com o exagero, né? E a idolatria em cima dessas coisas. Um trechinho aqui que eu separei. Lidando com a idolatria. Aqui ele dá esse trecho aqui dá um bom parâmetro do que se trata o livro, tá? Ele diz que nós temos 2 pecados, né?
principais da humanidade, básicos, né, que dali derivam todos os pecados. Um é idolatria e o outro é ingratidão. Porque muitos pensam que, não toques isso, não faça aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Na verdade, você está sendo ingrato com as dádivas que o Criador deixou para nós. E não está sendo santo. Deste modo, o cerne da idolatria é que recebemos a criação não como dádiva, mas como um Deus. Esse é o problema. Quando as coisas criadas tornam-se nosso Deus, né? Sexo, comida, reconhecimento, riqueza, família, amigos, trabalho, natureza, governo. O potencial aqui, ele atenta contra o abuso, né? O potencial idólatra das boas dádivas divinas permanece mesmo depois que nascemos de novo. Ou seja, mesmo o crente pode abusar dessas coisas. Mesmo depois de nascido de novo, recebido o Espírito Santo, né, que você tornou-se realmente um crente lavado no sangue de Cristo, ainda corre o risco de idolatrar as coisas criadas. As advertências contra a falsa adoração e contra o mundanismo no Novo Testamento dão ampla evidência do perigo permanente da idolatria para os cristãos. E quanto mais maravilhosa a dádiva, maior o perigo. Dada a persistência desta ameaça, a verdadeira adoração, uma forma de tratar da idolatria, é buscar podar a criação, segurá-la de maneira hesitante como uma batata quente e desconfiar de suas delícias e prazeres. Ou seja, para não cair na libertinagem, pratica-se um ascetismo extremo e farisaico que não tem valor nenhum diante de Deus e só serve para satisfazer a carne. Paulo, em Colossenses capítulo 2, versículo 20 a 23, deixa isso bem claro, claríssimo. Ele está combatendo o ascetismo dos gnósticos da época, né? Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseeis isto, não proveis aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Pois que todas essas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. O pecado não está nas coisas criadas, o pecado está dentro do homem. O pecado está dentro de nós. Então, eu até anotei aqui, a inutilidade do ascetismo. O ascetismo, quando usado para glorificar a Deus, ou seja, você vai tirar um período de jejum, vai se dedicar à oração, vai abrir mão de certos alimentos em prol da sua vida espiritual, ele é desejável até. No entanto, quando isso serve como credencial para a salvação, você faz isso para se salvar e para mostrar superioridade, uma superioridade entre aspas, né? De santidade, de uma pretensa santidade acima, querendo se achar acima dos irmãos, das outras pessoas, ou até mesmo das pessoas do mundo, é condenável diante de Deus e Deus não aprova esse tipo de atitude. E o autor vai trabalhar isso em todas as áreas, tá, gente? Ele vai nas artes, na cultura, nos esportes, é demais. O livro é muito bom, eu recomendo. Eu comprei, a maioria dos meus livros eu compro na Amazon, né? Eu nem lembro quanto foi que eu paguei, irmãos, porque eu comprei ele faz tempo e ele estava ali na fila e eu li ele agora. Acabei ele, como eu disse lá no início, há quase uma semana. Olha só, o mundo está repleto de coisas boas. Vou ler aqui a última, a contracapa. Limonada gelada, o riso das crianças, futebol universitário, ovos mexidos com bacon frito. Mas o que acontece a esses prazeres terrenos quando Jesus se manifesta? As coisas da terra estranhamente perdem o brilho ou ele brilha em tudo que é bom? Neste livro, Joe Higney oferece um sopro de ar fresco a cristãos oprimidos por padrões falsos, expectativas impossíveis e noções equivocadas de santidade, buscando um meio termo entre a idolatria de um lado e a ingratidão de outro. Este livro imprescindível lembra-nos de que toda boa dádiva vem das mãos do Pai, de que as bênçãos de Deus devem levar-nos à adoração e à generosidade e de que a paixão pela glória de Deus é tão grande quanto o mundo. Então, assim, a você que tem uma propensão
ao ascetismo como um zelo, né? Busca ser zeloso ao extremo para não ofender a Deus. E você também que acha que tudo pode, tudo que Deus nos libertou em Cristo, estamos livres da lei e tal, leia esse livro. Leia esse livro, eu recomendo, porque você vai aprender muito, tá? Ele vai ser muito edificante para a tua vida. Tá bom, pessoal? É isso, nosso primeiro review do canal. Eu tenho bastante material aqui, eu até quero ver como é que a gente vai fazer. Estou dando um jeito aqui de colocar um... Não sei como é que eu vou fazer, porque eu tenho o meu pedestal aqui, mas para fazer vídeo, a minha esposa está segurando aqui atrás. Então eu não sei, é sempre que ela vai estar disponível, né? Eu vou ter que dar um jeito de fazer um outro suporte aqui para apresentar os vários materiais que a gente tem aqui. N.T. Wright, nós temos a Enciclopédia da Bíblia, Enciclopédia de Champlin, temos vários comentários bíblicos, vários livros teológicos, livros seculares. Temos aqui Guerra e Paz, Tolstói, temos Irmãos Karamazov, Dostoiévski, e enfim, temos História dos Hebreus, Flávio Joséfo, os Salmos comentados por Spurgeon, os 150 Salmos comentados por Spurgeon e outros comentaristas. Enfim, temos dicionários teológicos, temos teologias sistemáticas. A gente vai apresentando aí de acordo com a oportunidade, né, que vier se apresentar. Tá bom, queridos? Um abraço, Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.